Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu vou falar sobre a crise energética na Europa, o que de fato está acontecendo e como isso poderia afetar o Brasil. Eu já tenho vários vídeos sobre esse tema lá no TikTok, então vai lá me seguir. Mas pra você que chegou do nada aqui nesse vídeo, eu vou fazer um resumo bem rapidinho pra você. No começo do ano, a Rússia invadiu a Ucrânia. Em resposta a essa invasão, a Europa decidiu aplicar uma série de sanções à Rússia. E a Rússia, em resposta a essas sanções, decidiu agora cortar o fornecimento do gás russo para a Europa. No caso, a Rússia já estava limitando esse fornecimento há um tempo já, tanto que o preço disparou, mas agora realmente ela cortou de vez, no caso até a Europa retirar essas sanções aplicadas. E qual é o problema? A Europa é extremamente dependente do gás russo. E a verdade é que a Europa ajudou muito nessa dependência, né? Isso é até um tema que eu falo bastante no TikTok, então vai lá me seguir. Mas nas últimas 2 décadas, a Europa realmente tomou várias decisões equivocadas com relação a essa questão energética. Ela abraçou um discurso ESG, sem lógica, que demonizou a energia nuclear, que enfim não emite CO2, para abraçar cada vez mais uma maior dependência do gás russo que emite CO2. Mas enfim, né? O que você viu na Europa nas últimas 2 décadas foi fechamento de usina nuclear, desligamento de usina nuclear, medidas que aumentaram cada vez mais a dependência europeia ao gás russo. Para vocês terem uma ideia, antes do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, 40% do gás importado pela Europa era de origem russa. Na Alemanha esse número era de 50%, na Eslovênia era de 60% e na Polônia 80%. Então realmente tem uma dependência muito grande energética da Europa com relação à Rússia. E a Europa agora realmente está sem chão, a um ponto de que eles começaram a queimar carvão para tentar diminuir essa crise energética que se instaurou no continente. E qual é a merda? Porque eu tô falando de uma crise energética. Uma crise energética, eu não tô falando de uma crise num setor esdrúxulo da economia, que a economia vai se rearranjar e conseguir se virar. Eu tô falando de uma crise num setor que acaba impactando todos os demais. Então a economia europeia agora tá uma bagunça. Exemplo, inflação na zona do euro, 9,1%. Isso para a Europa é um absurdo. Foi puxado pelo quê? Pelo aumento do preço da energia, subiu 40% na comparação anual. Subiu tanto que teve uma série de protestos agora na Europa por causa disso. Enfim, além desse impacto no consumidor, é o que eu falei, é um setor que acaba puxando os outros. Então tá, o consumidor tá sentindo o preço, mas a indústria também tá. Você tá tendo um aumento de custos que vai acabar sendo repassado em uma série de produtos. Então assim, já tem empresa fechando, empresa falando que não vai conseguir funcionar, não vai conseguir arcar com esse custo, principalmente agora no inverno que tá chegando. Com isso, os governos estão desesperados, estão anunciando uma série de incentivos e auxílios para realmente evitar o colapso da produção industrial. A Inglaterra agora, por exemplo, acabou de anunciar um pacote de 46 bilhões para tentar ajudar as empresas a lidar com essa crise. Enfim, além dessa questão da conta de luz absurda, dos protestos, de um possível colapso das cadeias produtivas, a gente está vendo racionamento de energia, a gente está vendo apagão, a gente está vendo um governo que não sabe como lidar com essa situação. Por exemplo, Inglaterra, primeira-ministra que chegou agora, já falou de congelar preço. Claramente é um país que está passando por uma situação inflacionária muito alta e que não sabe lidar com inflação. E assim, é foda porque eu não sei como a Europa vai sair desse caos. Por exemplo, agora a inflação está absurda e eles começaram a aumentar os juros. O Banco Central Europeu aumentou os juros para tentar controlar a inflação. E assim, juros controla a inflação? Controla, mas no sentido de excesso de circulação monetária. Então, por exemplo, o que aconteceu na pandemia? Que você teve maior expansão da base monetária de vários países. Aumento de juros ajuda nesse sentido. É o que está acontecendo na Europa? Você aumentar os juros vai resolver uma falta de oferta de gás? Vai resolver toda essa questão do fornecimento de gás da Rússia? Não vai resolver, entende? Você ainda vai ter essa falha, essa falta de oferta. Ainda vai ter essa pressão acontecendo. E ao mesmo tempo que o Banco Central aumenta os juros, a gente vê os governos fazendo auxílio, fazendo vários pacotes para tentar ajudar as empresas na situação de crise energética. Então você aumenta os juros, que ajuda a lidar com essa inflação no sentido de uma expansão da base monetária, enquanto os governos estão expandindo a base monetária. A inflação vai se resolver? Eu não apostaria. Entende? Eu apostaria contra. Mas, ao mesmo tempo, se o governo decidisse não fazer um auxílio, você não tivesse essa expansão e as empresas quebram, então você tem uma diminuição de oferta, você tem quebra de cadeia produtiva, que também faria os preços aumentarem. Então, assim, a Europa está numa situação muito complexa, muito complicada. Assim, de coração, muito complicada. Eu não sei como eles vão resolver. Ela está sofrendo e continuará sofrendo por muito tempo. Inflação e juros altos, guerra, agora também tá passando por seca. Então, assim, não me restam palavras. E aí, no meio de tudo isso,
como é que tá o Brasil? Eu falei que ia falar do Brasil, pois bem, estou falando do Brasil. A verdade é que, comparado com o mundo, o Brasil está relativamente bem. Quando você compara o Brasil com o resto do mundo, uma comparação, o Brasil está relativamente melhor, porque realmente o mundo tá um caos, não tem outra forma de falar. Apesar da gente ter vários problemas, o mundo tá pior. Então, assim, não estou falando de governo, deixando claro, estou falando de economia. Olhando para os dados que o Brasil está apresentando agora, nosso desemprego diminuiu, estamos com o menor nível em quase 7 anos, Estamos melhor do que estávamos pré-pandemia. O nosso PIB está subindo, enquanto o PIB da China está desacelerando. Rússia, o PIB está um desastre. Estados Unidos está em recessão técnica. O nosso PIB teve a 4ª alta consecutiva. E a nossa inflação também está desacelerando. Enquanto o resto do mundo está com inflação em níveis recordes, a gente teve deflação em julho e agosto. Então, aparentemente, a nossa inflação está desacelerando, está se estabilizando. Influenciada também agora pela queda do preço da gasolina, Então, enquanto a Europa está passando por uma puta crise energética, nossa gasolina finalmente começou a cair. Enfim, influenciada por queda de imposto, queda até do próprio preço do barril. E aquilo, inflação caindo e desemprego caindo, consumo aumentando, renda aumentando, Nossa economia voltando a um patamar normal, um patamar relativamente bom. E com relação aos juros, enquanto o mundo está aumentando os juros, a gente está aparentemente se aproximando de um possível fim do ciclo de alta. Eu não sei se será agora, enfim, nas próximas reuniões, mas na reunião passada o Copom já sinalizou estudar uma possível manutenção da taxa Selic. O mercado está acreditando numa possível manutenção. Na verdade, ele está mais dividido agora, porque o Campos Neto se posicionou falando que haveria mais um reajuste. Mas, enfim, está se acreditando que a Selic vai normalizar por volta de 14%. Então, mais uma questão em que o Brasil está se aproximando de uma contramão quando comparado ao resto do mundo. Um movimento contrário ao resto do mundo. Mariana, então a Europa está pegando fogo e o Brasil está muito bem? Agora a gente está apresentando indicadores relativamente melhores. Mas o Brasil não é uma ilha. O Brasil não está isolado, O Brasil, ele está inserido no comércio mundial, ele cresce fazendo comércio com outras nações, fazendo trocas com outras nações. Então, realmente, o fato da Europa estar indo mal, disso poder impactar a economia mundial, isso deve ser um ponto de atenção, sempre. Se os parceiros comerciais entrarem numa crise, comercializando menos, realmente o Brasil crescendo menos por causa disso, Vendendo menos por causa disso, exportando menos por causa disso. Mariana, então esse é um bom momento para eu não investir, ou eu tenho que ficar com medo? É aquilo. A gente tem que pensar sempre na possibilidade de uma crise, na possibilidade de uma recessão. O mundo tá muito difícil, a Europa tá passando por um momento complicadíssimo. Mas no longo prazo, tendo bons ativos, boas empresas, de setores perenes, de setores com pouco risco, não estando alavancado e tendo uma reserva de emergência, tendo até um caixa para aproveitar futuras oportunidades, vai dar bom. Vai dar bom. Se você está preocupado com a possibilidade realmente de uma recessão mundial, dessa questão da Europa acabar se espalhando para o mundo, e você está pensando como que eu consigo investir e me proteger disso, bons ativos, na minha opinião, sempre são a melhor proteção, De bons setores, sem estar alavancado e estando diversificado. Então, acho que a ideia do vídeo foi discutir um pouco sobre essas questões, falar que realmente agora, aparentemente, o Brasil está um pouco na contramão do mundo, mas que como a gente não está isolado, a gente não está numa ilha, sempre bom prestar atenção, sempre bom ter essas questões na cabeça quando a gente vai investir. Então, já deixa um like, comenta o que achou e se inscreve no canal.